para que você consiga mudar de vida, você vai precisar de muita coragem, ok? Você vai ter que decidir que vai fazer o que precisa ser feito e vai ter que ter coragem. Coragem para fazer diferente. Você olha para a sua vida e você entende que sim, que tem algo que precisa mudar. Continua aqui comigo que eu vou falar um pouquinho aí também sobre se desenvolver para conseguir alcançar essa vida que você deseja e também sobre ter coragem para alcançar essa vida. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Thaís Kaufmann e aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal para mulheres. Seja muito bem-vinda por aqui. Eu já quero começar aqui te falando por que eu falo então sobre desenvolvimento pessoal e por que eu acredito que sim, que ele é muito importante quando nós queremos então aí mudar a nossa vida, levar a nossa vida de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós, como adultas que somos, sabemos que nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. Então, se algo na nossa vida não está da maneira que nós gostaríamos, nós somos responsáveis, então, por fazer algo para que isso mude. Caso contrário, tudo vai continuar da mesma maneira, ok? Então, o desenvolvimento pessoal é algo muito importante, porque essa mudança na nossa vida começa em nós. Nós precisamos nos desenvolver, precisamos olhar para nós com muita verdade, praticar o autoconhecimento e entender o que precisa ser mudado dentro de nós primeiramente para que isso reflita então na nossa vida. Agora que eu já falei um pouquinho então por que eu falo aqui sobre desenvolvimento pessoal e por que ele é muito importante para que a gente consiga transformar aí a nossa vida, eu vou te falar aqui então sobre dois pontos muito importantes para que a gente consiga então fazer essas mudanças que nós desejamos aí na nossa vida. Primeira coisa que eu quero te falar aqui então é sobre o apetite concupiscível. O que seria um apetite concupiscível? O apetite concupiscível é aquele apetite que nós temos por busca de prazer. A busca que nós temos aqui pelas coisas do mundo sensível. As coisas que nós conseguimos tocar, ver, sentir aí pelos nossos cinco sentidos mesmo, ok? É essa busca desenfreada pelas coisas de curto prazo. Aquilo que nos traz um prazer imediato. Eu quero falar um pouquinho sobre isso porque, sim, é muito importante entender isso, porque quando nós buscamos somente, então, esses resultados de curto prazo, nós não conseguimos alcançar mudanças expressivas aí na nossa vida. Por quê? Porque mudanças expressivas, mudanças que de fato vão fazer diferença na nossa vida, elas precisam sim de um certo sacrifício. Por quê? Porque essas coisas elas não vão acontecer de maneira tão rápida, assim como aquelas do apetite ali concupiscível que nós queremos o tempo todo estar recebendo, o tempo todo estar sentindo prazer, o tempo todo ter resultados rápidos. Não! As coisas que vão trazer de fato uma felicidade e uma felicidade estável na nossa vida, elas precisam sim de um tempo para que aconteçam. Então elas vão precisar sim de um sacrifício, vão precisar sim de que nós tenhamos paciência, resiliência, porque vai levar um tempo ali então até que a gente consiga alcançá-las. É muito importante, então, que você entenda que quando nós buscamos por prazeres imediatos, nós não fazemos sacrifícios. Porém, os resultados, eles não são permanentes, eles não duram. São resultados rápidos que passam rapidamente e normalmente nos fazem sentir culpa, certo? Agora, quando nós buscamos, então, esse resultado de longo prazo, onde de fato nós vamos ter resultados permanentes e uma mudança considerável na nossa vida, eles sim vão exigir sacrifícios, ou seja, sacrifícios que com o passar do tempo vão ser muito mais prazerosos de maneira permanente e vão sim nos trazer uma felicidade permanente, ok? Então é preciso entender isso, que prazeres rápidos, sem sacrifícios, vão nos levar então à culpa e à dor, enquanto então os sacrifícios de fazer aquilo que não é tão gostosinho na hora é o que de fato vai nos trazer resultados consideráveis e duradouros, ok? Essa é a primeira coisa então que eu quero que você entenda se você deseja fazer mudanças aí de fato na sua vida, ok? Parar de olhar somente para os prazeres de curto prazo. Olhe aí para a sua vida agora. O que você está buscando aí o tempo todo resolver no curto prazo? O tempo todo buscando por aquelas coisas rápidas e que te dão prazer. Nessa questão a gente pode falar também sobre a questão da preguiça, a questão de não querer, então realmente se sacrificar por algo, fica sempre se esquivando, tá?
presta atenção, começa a olhar aí para os seus comportamentos, começa a olhar para os seus pensamentos aí se você realmente não está o tempo todo se esquivando dos sacrifícios, tá? Se esquivando de fazer aquilo que deveria ser feito para que no longo prazo você alcance a vida que tanto deseja, ok? O outro ponto, então, que eu quero te passar aqui é a questão dos bloqueios e dos traumas, tá? Para que você consiga, então, combater isso e mudar de vida, você vai precisar de muita coragem, ok? Você vai ter que decidir que vai fazer o que precisa ser feito e vai ter que ter coragem. Aqui eu quero te passar alguns exemplos da minha vida, onde eu precisei sim ter muita coragem para que eu conseguisse então ir enxergando aí as mudanças que eu desejava na minha vida, ok? Uma das coisas então é a questão de dirigir. Eu tinha muito medo de dirigir, eu me sentia muito insegura, eu tinha muito medo do trânsito. Eu já tinha minha carteira aí há muitos anos, eu fiz ela por volta ali dos 20 anos de idade, e eu só fui começar a dirigir mesmo, assim, de maneira rotineira, depois que a minha filha nasceu. Veja que eu demorei muito tempo para de fato enfrentar esse meu medo e ter coragem para fazer isso. Só que a questão é a seguinte, eu só consegui de fato dirigir quando eu resolvi ter coragem e enfrentar o meu medo. Se eu não enfrentasse o meu medo, até hoje eu não estaria dirigindo. Então, até hoje, isso estaria afetando a minha vida. Hoje em dia, eu dirijo tranquilamente, mas no início foi sim muito tenso, eu ficava muito tensa, não era fácil para mim. Toda vez que eu ia sair, eu ficava relutando com aquilo e não queria fazer. Mas eu enfrentei o medo e hoje eu consigo dirigir tranquilamente, ok? Então, você precisa sim ter coragem. Outra coisa onde eu precisei muito de coragem foi para me expor aqui na internet e gravar vídeos aqui para o YouTube. Porque quando eu conheci o marketing digital, como tudo funcionava por aqui, eu sempre dizia para mim mesma que jamais eu gravaria vídeos. E hoje eu estou aqui falando com você através então aqui de uma câmera, né, me expondo aqui no YouTube, me expondo nas redes sociais, mas isso também não foi fácil para mim. Se você quiser ver aí como foram os meus primeiros vídeos, volta um pouquinho aqui no meu canal, antes eu falava sobre marketing digital, então você vai ver que é muito diferente a forma como eu falava antes e como eu falo agora, mas foi um processo também que não foi fácil para mim. Então tudo que vai ser novo na nossa vida, e principalmente essas coisas assim onde nós temos um certo bloqueio ou algum trauma, ok? Elas vão ser difíceis, tá? Você vai precisar sim de coragem. Não existe outra maneira. É necessário também, assim, nessa questão de traumas e bloqueios, ressignificar, entender por que você sente aquilo, mas a única maneira realmente de você passar por isso é enfrentando, ok? Não existe outra maneira. Então, se você tem algum trauma, algum bloqueio que não está deixando com que você mude de vida, com que você faça diferente, entenda que você precisa tomar uma decisão e sim enfrentar esse seu medo, enfrentar essas circunstâncias aí que estão te impedindo, então, de mudar de vida, tendo coragem, ok? Não existe outra maneira. Existem alguns casos aí que também acontecia comigo essa questão de insegurança de sair, ou insegurança para qualquer outra coisa aí. Eu tive sim um certo bloqueio para sair de casa, porque eu passei por alguns momentos assim meio complicados na minha infância, quando eu e meus pais saímos de casa, aconteciam brigas, tá? Que também já entra mais nessa questão emocional, ok? Então toda vez que eu ia sair de casa, eu tinha a sensação de que algo ruim ia acontecer. E isso vem lá da minha infância. Então, entender isso, entender o que faz com que você sinta essa sensação ruim, essa insegurança, vai ajudar muito. Mas entenda que mesmo que você saiba o que faz você sentir isso, o que foi que causou isso, para que você consiga passar por isso, você vai ter sim que ter coragem, vai ter sim que lutar contra isso. Você vai ter que conversar com você mesmo, coisas que eu já falei várias vezes aqui no canal, tá? Que é algo que dá super certo, é você falar com você mesma, conversar com você mesma e dizer isso foi lá na sua infância, não vai acontecer nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai ter que se acalmar, conversar com você mesma, falar para você mesma que agora você é adulta, isso aconteceu no passado e agora não vai acontecer nada, ok? E conforme você for tendo coragem e conforme você for então aí se colocando nessas situações, mesmo se sentindo nervosa ou insegura, quanto mais você se expor a isso, mais você vai se acostumando e mais o seu cérebro vai entendendo que ele não precisa ficar lutando ou fugindo contra essas questões, ok? Mais ele vai entender que tá tudo bem, que tá tudo certo e que agora ele não precisa mais te causar essa insegurança e essa trava, ok? Então, tudo o que você deseja mudar na sua vida, mulher, começa por você, ok? Começa pelo seu próprio desenvolvimento pessoal, pela sua mudança de mentalidade.
tudo que você deseja, então você pode mudar sim. É um processo, não é do dia para noite. Isso foi assim comigo, é assim comigo até hoje. Tudo que eu quero mudar na minha vida, eu tenho que ir aí me desenvolvendo, eu tenho que me expor às coisas, eu tenho que ter coragem para que eu consiga então mudar aquilo que eu desejo na minha vida. E é isso que eu quero para você também, mulher, que você tenha coragem, coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Coragem para fazer diferente, coragem para buscar a vida que você tanto deseja aí, ok, mulher? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui, para que eu saiba então que você gostou do conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui, você vai receber a notificação. E nós nos vemos então aí num próximo vídeo. Até mais!